Olá a todos, como é que vocês estão? Espero que bem, comigo tudo bem também. Gente, é o seguinte, vocês estão por dentro de toda a situação. O IFC nesses últimos dias vinha trabalhando num formato de que a gente possa minimizar o impacto dessa suspensão das atividades para vocês. Para nossa disciplina, então eu vou fazer hoje uma primeira experiência com uma videoaula gravada, ainda em cima do nosso projeto. Eu sei que vocês estão com saudade da hamburgueria. Então vou começar o vídeo e depois que vocês assistirem, peço que vocês me deem um retorno para a gente ver se assim vai funcionar, se tá legal, o que dá para melhorar, o que dá para mudar. Beleza? Vamos lá então. Seguinte, aqui está a nossa página já saudosa. Até onde eu me lembro, a gente tinha feito essa página principal com o cardápio, as páginas dos produtos, né, dos hambúrgueres. E o próximo passo já estava no Moodle, era a gente fazer a página de contatos. Isso de contato, que seria o formulário, que seria, acho que a página mais simples, e a página da sua saúde. E por último deixei a página das nossas lojas. Então para esse primeiro vídeo a gente vai trabalhar na página da sua saúde, porque ela também é bem simples. Lembrando, está lá descrito no Moodle o que vocês têm que fazer nela: uma pesquisa sobre a boa alimentação, enfim, aquele tema que a gente tem que abordar como transversal. Então faz uma pesquisa, faz um texto legal com imagem, tudo bem referenciado, que vai compor essa página. E a segunda parte dela seria a calculadora, coloquei aqui IFC, mas não é calculadora IMC, né, do índice de massa corpórea, que é um cálculo simples, né, em termos de algoritmo. Vocês, quem não lembra, pode dar uma pesquisada e dar uma olhada, mas é um cálculo simples, mas que vai envolver um pouco de JavaScript. Então a proposta agora é que a gente faça uma revisão bem rápida e pontual do JavaScript que vocês vão precisar para resolver esse problema. Tá joia? Então eu vou fazer um formulário à parte, exatamente com as funções e eventos que vocês vão precisar para fazer exatamente igual aqui para essa página. Então vamos lá para o nosso VS Code. Eu já criei um projeto aqui à parte, formulário, que depois eu vou postar no Moodle para vocês terem acesso a esse código. A ideia é de um formulário simples com 2 campos, onde o usuário vai preencher o nome e a idade, e o JavaScript vai ler esses dados e dizer se a pessoa é maior ou menor de idade. Então, em termos de algoritmo, é um if ali, uma estrutura de decisão, mas vocês vão aprender ou relembrar como pegar esses valores, tratá-los e devolver uma mensagem na tela. Então vamos lá. Não vamos perder muito tempo com o formulário. De qualquer forma, aqui vocês já podem revisar um pouco de componentes de formulário, né, que vão precisar lá na outra página de contato. Eu vou chamar de formulário simples, o header e o main aqui. Como vocês devem lembrar, todo formulário ele está dentro de uma tag for. Então, como eu havia comentado, o nosso formulário é simples, vai ter 2 campos de texto, que é o componente mais simples ou mais comum de todos, e um botão. Então são 2 input. Vamos ver se ele ajuda aqui. Mas seria mais fácil ter digitado, né? Isso aí, 2 input type text e um botão. Esses são os 3 elementos. O primeiro vai ser o nome. Então o nome do campo é nome. Esse atributo name, por enquanto, a gente não vai utilizar ele. Ele é um atributo que vai ser utilizado quando estiver trabalhando com PHP. O ID a gente vai utilizar
para pegar esse valor do JavaScript. E então, por padrão, eles têm o mesmo nome. E eu vou colocar uma classe aqui. Eu já trouxe um CSS pronto para a gente não perder muito tempo, tá? Isso aqui já está mais do que batida. Idade. Aqui no áudio vai vazar uns latidos da minha cachorrinha Teresa, mas também não tem problema. Input padrão. Certo, então aí só estão os campos, mas claro, a gente precisa de um texto indicativo, e aí a gente tem o elemento label, nome, e um label, idade. O botão, vamos já, sei lá, analisar, e eu vou dar um ID a ele de botão também. Como eu falei, aqui a página de revisão JavaScript. Como eu falei, eu tenho já o meu CSS pronto aqui, então só vou fazer referência a ele. O reset e o estilo. Deixa eu ver se está ok. Vamos carregar. Então, esse é o formulário já com CSS pronto. Era para ter ficado o título aí, eu acho que eu tinha colocado um H1. Formatado um H1, provavelmente. Tá aí. Esse é o formulário, obviamente ele não faz nada. Meu nome é Fábio e eu tenho 25 anos. Né? Como era de se esperar, não faz nada porque a gente não tem um JavaScript. Então o que a gente vai precisar? Primeira coisa, vou criar uma pasta. Da mesma forma que a gente separa o nosso CSS e imagens, a gente também separa o JavaScript por padrão JS, mas não tem muito problema em colocar outro nome. Eu vou chamar de idade.js. Ok? O que esse JavaScript ele vai fazer? Basicamente, ele tem que ser acionado quando o botão for clicado, pegar a idade e testar ela. Se for menor, dizer que a pessoa é menor de idade. Se for maior, dizer que é maior de idade. Então, a primeira coisa é a gente adicionar esse evento do escutar o clique. Como é que eu faço isso? Eu crio uma variável chamada botão, e aí eu tenho um objeto no JavaScript que é o document. Ele tem armazenado nele, depois que a página é criada, é processada ali pelo navegador, esse document ele tem armazenado todos os elementos com todos os valores da página HTML. Então a partir dele eu consigo acessar qualquer coisa que está aqui dentro do documento. Então eu consigo através dele pegar o que eu precisar. O que eu quero pegar inicialmente é o meu botão. Então eu tenho essa função query selector, onde eu passo o nome do elemento. O nome, como eu falei para vocês, não é o name. Esse name vai ser utilizado no futuro pelo PHP. O que a gente utiliza para referenciar são os class ou os IDs. Nesse caso, a gente mantém o class como padrão mais pro CSS e utiliza o ID. Então eu dei o nome do meu button de botão. Então eu faço aqui como ele é um ID, vai a cerquinha e botão. Ok? O que eu vou fazer agora? Nesse botão eu vou adicionar um evento. Eu pego e traduzo isso aqui em Event Listener. Eu estou adicionando um escutador de eventos, que seria um evento de clicar. É esse evento que eu quero que ele reaja.
E ao clicar, eu vou criar uma função que vai ser executada. Então essa é a estrutura. Eu peguei um botão do formulário e esse botão está escutando o evento do clique. Quando for clicado, ele vai executar essa função. Então aqui eu tenho o corpo da função que se inicia aqui, termina aqui embaixo e eu fecho o meu escutador. Então o que vai ser feito quando for clicado? Eu vou pegar a idade e vou fazer o teste. Então pego a idade, vou criar uma variável idade e posso buscar exatamente da mesma forma com o Query Selector, ou eu tenho uma função específica para pegar IDs, ou seja, elas fazem a mesma coisa, só que o Query Selector ele pega ID ou Class, esse aqui pega especificamente ID. Então, como é para ID, nem preciso colocar esse aqui. Peguei a idade e faço o teste. Se idade maior ou igual a 18, eu vou dizer que é maior de idade. Caso contrário, eu vou dizer que é menor de idade. Existe uma função muito conhecida, mas já em desuso, que é o alerta, né? Se maior que 18, você é maior de idade. Se for menor, você é menor de idade. Então isso aqui já foi muito utilizado. Menor de idade. Mas não é mais, né? Porque gera aquele pop-up que hoje em dia já não é entendido como uma função interessante. Mas vamos testar para ver como é que fica, se funciona. E depois a gente vê a melhor forma de fazer isso. Então vou recarregar. É claro que não vai funcionar, né? 12 anos é muito pouco. Continua da mesma forma. Por quê? A gente fez o JS, mas em nenhum momento a gente fez a amarração do nosso HTML para o JS, da mesma forma que a gente faz com o CSS. Então, para isso, eu tenho uma tag script, uma tag específica para isso, que é a script, onde nessa script eu passo o meu arquivo. E aí uma pergunta que não vai ter resposta, né? Porque só eu estou falando. Por que vem aqui no final e não no começo junto com os outros? Para justamente dar tempo de toda a página ser processada e os elementos serem armazenados naquele objeto que eu citei anteriormente, que é o document. Se eu ponho essa tag aqui em cima, no momento que o JavaScript for carregado, o meu HTML ainda não está pronto, então ele não vai ter acesso a essas informações. Por isso, sempre no final, quando for precisar, obviamente, de informações do próprio formulário. Se não for o caso, não é problema. Mas agora a gente precisa que seja aqui. Então vamos de novo, recarrega. Você é menor de idade. Temos um problema aí no nosso algoritmo, né? E eu já sei o que é. Fábio.doce. Menor de idade. Com isso aqui, a gente tem o objeto, mas eu quero o valor dele. Valor. Mas quem está mandando ele completar assim? Vamos testar agora. Agora sim, você é maior de idade, deu certo. E deixa eu ver aqui. Você é menor de idade. Então tinha faltado aqui o atributo valor. Quando a gente utiliza somente a função getElementById ou querySelector, você está pegando o objeto completo. Mas se você quer o valor desse objeto, você precisa chamar o atributo valor.
Então deu certo, funcionou, só que como eu falei, não é legal a gente deixar esse alerta. Não é algo que seja utilizado mais hoje em dia. A gente vai trocar isso aí por uma mensagem na própria tela, vai ficar mais interessante. Como é que a gente vai fazer isso? Então eu vou deixar o espaço aqui no HTML, depois do formulário eu vou criar um P de nome mensagem, só que sem mensagem alguma, vou deixar em branco. E aí, dependendo do que for o retorno, a gente vai alterar o valor daquele objeto. Então o que a gente vai fazer? Aqui eu vou criar mais uma variável mensagem e vou document.getElementById pegar a mensagem. Daí, se a idade for maior ou igual a 18 anos, eu vou fazer mensagem.innerHTML. Então, essa minha variável mensagem é o meu P, que está vazio, e para eu alterar o HTML dele, eu tenho esse atributo, innerHTML, que é o HTML interno a ele. Então aqui eu posso colocar um texto e ele vai alterar lá. Então você é maior de idade. E se for menor, você é menor de idade. Ok. Então, testemos. Eu vejo que não tem nenhuma mensagem, o nosso texto está vazio. Vamos falar a idade real agora. Tá faltando alguma coisa ali. Então vamos testar. Fábio, tá difícil de tá, né? A idade real 40. Então vamos testar a idade real, né? 40. Então vamos testar a idade real agora, 40.
Vocês viram que apareceu, né? A mensagem aqui, ela não ficou. Primeiro que ela apareceu no lugar errado, que ela deveria ser dentro do form. Então ela é aqui. Mas não é só isso, ela apareceu e não ficou. Por que isso? Basicamente existem dois tipos de botões. O padrão dele é o tipo Submit, que é um tipo que, como ele é padrão, a gente nem precisa colocar. E se eu quero que ele seja diferente, e eu vou querer, no meu caso eu quero o tipo Button. O que muda isso? A gente vai ver melhor quando começar a programar PHP, mas quando eu ponho o tipo Submit, ele faz uma submissão do formulário a uma aplicação que seria chamada nesse atributo Action aqui. Então poderia ser uma aplicação qualquer .php. Então quando deixo como tipo Submit, ele chama essa aplicação. Mas como a gente não está chamando a aplicação ainda, eu quero que ele não faça isso. Para ele não fazer isso, eu defino como Type Button. Quando eu defino ele como um tipo Button, aí eu tenho o controle do que ele vai fazer ao ser clicado, que é esse controle que a gente fez aqui de ouvir a escuta do clique. E aqui eu já vi errinho, menor de idade. Certo? Então, tipo Submit, ele chama a aplicação que está prescrita aqui no formulário, no atributo Action. E tipo Button, eu tenho o controle do que fazer com ele, e é o que a gente quer para agora. Então retomamos aqui. Você é maior de idade. Você é menor de idade. Então funcionou a nossa aplicação JavaScript. Pensando ali na calculadora que eu pedi para vocês darem mensagens personalizadas, né? Se tiver com IMC OK, dá uma mensagem verdinho, uma carinha feliz. Se tiver acima, já dá uma mensagem preocupado. Se tiver obeso, já dá um alerta maior. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai alterar ou definir um CSS específico dependendo da mensagem. Então, o que eu quero? Eu quero que sim, se ele for menor de idade, essa mensagem vem em vermelho, por exemplo. Tá ok? Vamos ver como fazer isso. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou criar um CSS que eu vou chamar de destaque. Destaque, ele simplesmente eu vou colocar font weight, negrito e color red, só para dar um destaque mesmo. E ele só vai entrar em destaque se for menor de idade. Então, o que eu vou fazer? A essa minha mensagem, eu vou adicionar. Eu tenho a minha lista de classes que ele pega e nela eu adiciono Então, como é que vamos fazer isso? Eu vou primeiro no CSS, eu vou criar um ID destaque, onde ele vai ser negrito e ele vai ser vermelho. Tá?
E esse destaque ele só vai ocorrer quando o usuário for menor de idade. Então só aqui no else. O que eu faço? Na minha própria mensagem, eu puxo dela a minha lista de classes e adiciono uma nova classe, que é a classe, deixa eu ver, destaque. Voltamos no formulário, recarregamos. Você é maior de idade. Você é menor de idade. Então, como é que vamos fazer isso? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos primeiro no CSS, eu vou criar uma classe que eu vou chamar de destaque. Vai ter um font weight, ele vai ser negrito e vai ser vermelho. Beleza? Aí, o que vai acontecer? Esse destaque ele só vai quando o usuário for menor de idade. Então aqui no else, onde ele trata menor de idade, eu faço mensagem e ela tem um atributo que ele carrega todas as classes, uma lista de classes. Então através dela a gente consegue adicionar uma nova classe, que é a classe destaque. Volto aqui, carrego minha página. Fábio, se ele tem 40, ele é maior de idade e não tem nenhum destaque. Se ele tem 15, ele fica com destaque vermelho negrito. Certo, gente? Então, isso que a gente viu vai ajudar vocês a trabalharem na página aqui da calculadora IMC, não IFC. Então vocês vão ter a mesma coisa, dois campos, vão poder pegar esses valores, fazer o cálculo do IMC e retornar para o usuário. E retornar não só o resultado, mas também o resultado pré-formatado, adequado à mensagem ali, com uma mensagem legal ou uma mensagem de alerta, por caso ele está muito abaixo ou muito acima. Tá? Então peço que vocês deem uma olhada aí no vídeo e me deem um retorno do que acharam, o que a gente pode fazer e se vai funcionar para a gente trabalhar assim, trabalhando na sequência. Que aí logo em seguida eu posto a próxima etapa, que seria o formulário. Isso aqui é bem mais simples, só a gente rever os componentes. Tá joia? Então até a próxima.